Olá, investidores, muito prazer. Eu sou Humberto Alves da My Digital Coin e hoje eu vou fazer uma coisa aqui simplesmente inusitada na internet, uma coisa muito nova. Por quê? Porque eu vou pegar um conteúdo meu, assim, um conteúdo que é um conteúdo de qualidade, um conhecimento avançado, profundo, que são as aulas do Invest Pro, que são gravadas ao vivo para a nossa comunidade aqui, para o nosso grupo Premium. Eu vou pegar essa aula e vou compartilhar com você que está nos assistindo aqui no YouTube. Eu vou compartilhar, pessoal, já vou adiantando, sem querer nada em troca. Não quero saber seu e-mail, seu telefone. Cara, eu não quero nem que você se inscreva no nosso canal no YouTube se você não gostar das nossas aulas e do nosso jeito de ensinar, ok? Então, o nosso compromisso aqui é que você realmente aprenda um conteúdo de qualidade, um conteúdo profundo, que você tenha, né, essa oportunidade de fato de estudar de verdade sobre investimento. Então, eu vou pegar essas aulas do Grupo Premium e vou compartilhar elas com você, beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. Então, se você assistir essa aula e gostar muito, mas eu gostar muito mesmo, essa aula te agregar em alguma coisa assim na sua vida, deixa uma curtida, curte o vídeo, ok? E se às vezes o conteúdo ficar complicado demais, você não entender nada, deixa um comentário. Então, nossa equipe aqui vai ficar de olho no YouTube. Se a gente perceber que tem realmente assim um comentário legal, joinha, a gente vai lá e tira a sua dúvida. Beleza, pessoal? Então, espero de verdade aqui eu, estar podendo ajudar com conhecimento, contribuindo com alguma coisa, no seu conhecimento aí, seja como investidor, como trader, compartilhando um conteúdo que para mim é um conteúdo assim muito querido, um conteúdo muito especial, que são as aulas do Invest Pro que eu faço com muito carinho, ok? Então, meus amigos, é isso. Simplesmente fiquem agora aqui com essa aula magnífica do Invest Pro. Valeu! Ó, é o seguinte, para a gente começar a falar aqui, eu vou compartilhar minha tela e basicamente é o seguinte, ó. A tela que vocês estão vendo aí agora é uma tela de uma carteira, né, que a gente montou aqui com as carteiras lá do Grupo Prêmio. Então, só para relembrar aqui, ó, as carteiras do Grupo Prêmio, a gente tem o quê? Tá tudo lá na descrição do grupo, no WhatsApp, né? Tem a carteira de crescimento, tem a carteira de dividendos, tem a carteira de rendimentos, carteira de valor, e também aqui a carteira diversificada, todas as carteiras que a gente recomenda, como qualquer tipo de investimento, tá tudo lá na descrição lá para a gente abordar. E aí é o seguinte, a gente pegou, montou aqui essa carteira, né? Essa carteira teórica aqui para os alunos, para a gente discutir nessa aula semanal e até mesmo nas aulas particulares ali. E aqui mais para o finalzinho eu venho comentando aqui como é que está a performance, né, da carteira de crescimento, na carteira internacional, na carteira de dividendos, de valor e tudo mais, né? Então é o seguinte, ó, para a gente começar a nossa aula aqui, eu mandei esse super relatório lá no nosso grupo do WhatsApp, né? E o que que esse relatório aqui trata? Ele é muito importante para quem investe na bolsa, porque ele traz, basicamente, aqui algumas conclusões do que aconteceu na semana passada. Então, tipo assim, imagina que você ficou o dia inteiro aí trabalhando, ou a semana inteira você ficou trabalhando, focadão no seu trabalho, nem conseguiu abrir aí o gráfico, não conseguiu nem ver o Profit Chart, não conseguiu nem assistir nada no YouTube, ficou desligadão do mercado, sabe? Tipo assim, fez um trabalho igual eles falam lá, né? Tipo assim, trabalha na Petrobras aqui, né? Você vai lá para a estação lá de petróleo lá, fica lá numa ilha e depois você volta, né? Então, se você aconteceu isso aí contigo durante a semana, esse relatório aqui ele vai trazer um resumo do que estava acontecendo no mercado, né? Então, aqui em cima aqui a gente já tem uma introdução geral, que é bem interessante, que é basicamente, né, uma pré-semana aqui das decisões de juros. Então, a semana que a gente está agora, vamos tratar aí na agenda econômica aí sobre a questão de juros, tem inflação também, tem um monte de indicador econômico que vai sair aí, que são indicadores relevantes para o mercado. São indicadores que fazem preço e são indicadores que, se não você perder o time,
você vai deixar na mesa ali uma oscilação de 5%, uma oscilação de 10%, você vai ficar para trás no mercado. Esse relatório, eu gosto muito de observar algumas coisas nele, que é a seguinte, ó. Aqui a gente já faz algumas introduções sobre o que aconteceu. Então, por exemplo, uma discussão que estava muito em pauta era a discussão sobre a criação da moeda única, né? Então, tipo assim, vamos criar uma moeda única aí, agora acabou, não sei o que tem com o Brasil vai quebrar e um monte de coisa, né? Mas do que se trata aí necessariamente essa moeda única que estão falando aí entre Brasil e Argentina, né? Quer dizer que agora aí a gente vai financiar as contas da Argentina? Não, não necessariamente, né? Não agora, né? Vamos falar assim, não de início. Mas a ideia da criação da moeda aqui é uma moeda única, né, entre Brasil e Argentina, para uso aqui, no caso de, como se fosse uma ferramenta para facilitar, né, o comércio internacional aqui, tanto entre Brasil quanto Argentina. Então, a questão de compra de commodities, né, exportação, importação e tudo mais ali, a gente iria basicamente utilizar essa moeda ao invés do dólar. Isso daqui também surge num momento interessante por causa da escassez no dólar no mundo, né? Então a gente tem aí o dólar escasso, o dólar, para vocês terem uma ideia do que aconteceu, ó, compartilhar a tela com vocês aqui, e essa escassez ela é realmente muito grande, ó. Eu vou abrir aqui o índice dólar, olha só. Esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela aí é o gráfico do DXY, né? Que é o dólar contra uma cesta de moeda. E o dólar simplesmente aqui, ó, teve uma forte alta aqui, né? De maio, junho aí, final do ano aí, subiu 25% aí. E essa alta aí veio em função dessa escassez de dólar no mundo, né? Por causa do aperto monetário que está acontecendo nos Estados Unidos, entre outras coisas aí. Então, para o Brasil, e eu acho que seja até vai começar a ser uma prática comum aí entre os países, né? A gente pode ver isso aí lá para o lado da China também, a criação aí de moedas entre países que tem ali um grande comércio, né? Tanto, tipo assim, tem uma balança, né, de comércio assim internacional bem grande aí. Então, é interessante a criação dessa moeda, mas é que negócio, né? Tipo, pô, depois aí o pessoal começa a usar a moeda para outra coisa. Isso aí pode se tornar um grande passivo aí para o Brasil, né? Nos Estados Unidos aqui teve questão de divulgação do PIB, no Brasil aqui teve questão de divulgação de IPCA, né? Índice de inflação. E nas ações aqui, ó, olha só que interessante nesse relatório, né? Ele vem um resumo bem completo mesmo. Para a gente aqui, que tem as ações na carteira de dividendos, que é as ações de Petrobras, então, uma notícia relevante que saiu aqui nesse relatório, né, que eu já deixei destacado aqui, foi a questão da mudança, né, no conselho aqui de administração, né? Então, temos um novo CEO ali na Petrobras e vamos ficar atento aí a alguns eventos, né, que podem acontecer diante disso daí. Eu não vou comentar ainda se o CEO é bom ou ruim, né? Vamos ver o que ele faz aí e vida que segue, né? Ah, outros eventos que aconteceram aqui no mercado imobiliário, ou de fusões e aquisições, IPOs e tudo mais, não tiveram relação assim tão forte com a nossa carteira. Mas se aconteceu alguma coisa aqui, tipo assim, passou, ó, Humberto, eu estava comprado aqui nesse fundo imobiliário que tem aqui boa parte aqui do patrimônio aqui de lojas americanas, né? Porque a loja americana é o maior credor aqui do fundo, estou com medo do que pode acontecer, manda mensagem aí que qualquer coisa a gente comenta, né? Mas é muito triste. Tô brincando, não sei não. Pode ser um monte de coisa. Mas é o seguinte, ó, para a próxima semana, né, que está em foco aqui, aqui no relatório eles destacam a super quarta-feira, né? E essa super quarta-feira ela é muito relevante mesmo, porque a gente tem duas decisões aí de taxa de juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E para quem é trader aí e negocia dólar, poxa, super quarta aí é primordial ficar atento a isso. Não quer dizer que assim que divulgar as taxas de juros eu vou sair boletando, não, calma, meu filho.
mas geralmente o mercado está com uma defasagem aqui de um dia, então geralmente na quinta ou na sexta, assim, ele acaba reagindo muito forte, né? A notícia que pode sair na quarta. E na sexta-feira a gente tem payroll, então na sexta-feira, poxa, outro relatório aí, né, dados de emprego aí, que é muito importante, movimenta muito com o mercado, pode ser que a gente tenha alguns ruídos, né? Então o mercado ele pode ter uma volatilidade ali um pouco lá em cima, mas eu acredito que as oportunidades mesmo podem estar ali na próxima semana, né? Mas para o day trade ali vai ter oportunidade, né? Vai ter tendência no dia, isso é bom, isso é importante. Dá para ganhar dinheiro no dia, isso é bom, isso é importante. Mas um swing trade, né? Uma operação mais longa para pegar 3, 4 mil pontos aí pode vir na semana seguinte, né? Então já fica atento, né, Vitor? Um pivô, alguma coisa do tipo, gente do céu, pode ser um grande sinal para se posicionar em ações e tudo mais. É bom também para a gente monitorar a taxa de juros, né? Ver o que vai acontecer nela aí. Lógico. E, e o bom aí, gente, é acompanhar mesmo, ver o que o mercado vai pensar do que aconteceu daquela notícia ali. Para nós aqui, ó, tipo assim, às vezes o pessoal fica pensando, ah, Humberto, é o seguinte, beleza, a gente vai ter divulgação aqui de juros, ó, vamos dar uma olhada no calendário econômico só para a gente discutir algumas objeções aqui em relação ao mundo de investimento e ao mundo de trade, que muita gente acaba embananando as coisas, né, e não entende como utilizar aquilo a seu favor. Então, por exemplo, assim, ó, se a gente vir aqui na quarta-feira, a gente ver a super quarta aqui, vamos lá. A gente tem aqui, ó, 2 horas da tarde. Aqui, ó, 4 horas da tarde, ó, taxa-alvo do Fed. Então, o mercado ele já tem uma expectativa de qual vai ser a taxa de juros. Então, a taxa atual é 4,5, 4,5, vai para 4,75. Pronto, o mercado já está precificando isso. Se no dia lá sair 4,75, isso significa que está tudo dentro das expectativas. Ah, mas se acontece alguma mudança drástica e vai para 5%, ou vamos falar assim, alguma coisa que, tipo assim, se mantém em 4,5%, não cumpre aqui a expectativa do mercado, no dia em si, o mercado ele pode se mover muito por causa dessa frustração, né, que traz ali. Mas, de fato, assim, o pessoal às vezes fica ansioso para tentar entender o que isso daqui significa. Isso daqui, pessoal, tem um grande peso para quem investe em ações, mas não investe para fazer swing trade, ou vamos falar assim, não investe para fazer operações curtas. Não, são operações de 3 anos, de 5 anos no mercado. Então, uma alta dos juros aqui, a gente tem sim uma mudança no fluxo, uma mudança no fluxo de curto prazo. Então, a gente vê ali, por exemplo, alguns investidores se mexendo, né? Vamos falar assim, seja vendendo ações, comprando fundos ou alguma coisa do tipo assim. E é essa movimentação que acontece no curto prazo que o trader ele aproveita para ganhar dinheiro, entendeu? Mas aí o pessoal fica assim, poxa, velho, eu fico tentando entender o que que isso daqui muda. Isso aqui vai mudar os balanços, sabe? Tipo assim, a questão de valuation. Como que o investidor vai fazer um valuation sobre as empresas? Você sabe fazer valuation? Não, Humberto, eu não sei fazer valuation. Então, você Então, vai fazer bom, o seguinte: 4 horas tu espera divulgar a notícia, 4h10, 4h15 tu vai operar. Operar o quê? De acordo com a tendência. Não tem muito segredo não, entendeu? Então, se a tendência tiver de alta ali, você segue. Se tiver de baixa ali, você segue. Não pergunta muito não, sabe? Não fica tentando entender, não. Eles vão tentar explicar, mas não muda, não vai por esse caminho, não, porque quem está pensando nisso está pensando para daqui 3, 5 anos ou alguma coisa do tipo, né? Um relatório excelente aqui e fundamental para a gente é esse relatório aqui, ó, o alfabeto econômico. Aí, tipo assim, o cara fala assim, Humberto, eu não entendo nada de economia. Eu falo, então, a gente tem um alfabeto econômico aqui, entendeu? O alfabeto econômico aqui, você vai perceber que ele é formulado com os principais elementos macroeconômicos. E isso daí é fundamental para qualquer tipo de valuation que qualquer investidor vai fazer. Macroeconomia é um divisor de águas e isso daí mexe em qualquer tipo de valuation que tu possa imaginar na tua vida.
E quando a gente fala que isso daí mexe no valuation ou na opinião dos investidores, significa que o mercado vai se mover em relação a isso, entendeu? Então, a gente fica sempre ligado aqui, o trader fica sempre ligado em todo evento macroeconômico. Falou, por exemplo, aqui CPI, ó, falou inflação, o trader fica doido, entendeu? O investidor também fica doido, porque dependendo da inflação que a gente tiver aqui, ou dependendo do crescimento da inflação, dependendo da expectativa futura da inflação ali, a questão do valor das ações muda muito, muito, muito mesmo, entendeu? Isso aí é para ficar, tipo assim, doido com isso, entendeu? Podemos até colocar como exemplo aí, quando a gente vê que o preço do arroz está subindo, né? Que é uma coisa que todo mundo come, isso aí é Uhum. inflação. A inflação está pegando de frente ali. É a mesma coisa que acontece com a ação, no caso, o valuation ali da ação. Porque, tipo assim, olha, inflação é uma coisa que assusta tanto o mercado por causa do seguinte pensamento. Imagina que as empresas, vamos lá, né? Imaginar, né? As empresas funcionam assim. As empresas precisam vender para ganhar dinheiro, correto? Beleza. Mas a maior dificuldade que a empresa tem para ganhar dinheiro é pegar aquele produto e vender o mais caro que ela conseguir. Então, tipo assim, sempre quando uma empresa pega o seu produto e ela sobe de preço esse produto, não necessariamente significa que a empresa vai conseguir cumprir as expectativas que é vender. Então, tipo assim, ela vende 10 mil produtos a R$ 5. Se ela passa aquele produto para 7,50, não quer dizer que ela vai vender esses 10 mil produtos. E às vezes, pessoal, qual que é o problema? O problema é que o mercado ele é tão sensível e as mudanças acontecem tão rápido que se a empresa fizer uma mudança brusca nos preços, pode ser que aquele produto suma do mercado, entendeu? E se o É, produto sumir do literalmente. mercado, é aquele negócio. Antes a empresa vendia ali 10 mil produtos a R$ 5. Agora não vende nenhum, entendeu? Então, simplesmente ali o produto desapareceu no mercado. E aí, quando a gente está no momento em que a inflação ela está subindo, isso daqui significa que o custo daquele produto também está subindo. Então, por exemplo, se a empresa que ela está vendendo, sei lá, 1 litro de leite aqui, eu vou falar o litro de leite porque todo mundo vê o litro de leite oscilar no mercado, né? Eu, por exemplo, outro dia estava no supermercado, falei, nossa, caixinha de leite 4,50, hein? Filé demais. 2 dias depois que eu voltei, R$ 5. Falei, olha, aí tá de sacanagem. Eu tinha que ter levado um engradado aqui. Tinha que ter 3 dias levado depois, R$ 8. 3 dias depois ali, 6,50. E aí eu até conversando com a mulher do caixa, falei, moça, eu acho que vocês estão marcando ali o leite errado, né? Não, estão confundindo leite com muita proteína, zero lactose, eu só quero o integral aqui, ó. Vocês estão marcando ele, pô, o preço do leite oscilando igual louco. É Mas de vaca mesmo? passa, não, moça, é sem whey protein, é só o leite mesmo. Então, tipo assim, a gente tem aqui um problema que é o seguinte: quando a inflação ela começa a subir na economia, imagina que o custo de produção do leite ele começa a subir, mas não necessariamente a empresa está repassando esse custo para o investidor. Então, às vezes o investidor, ó, o investidor não, o consumidor. Então, quando a empresa resolve falar assim, ó, a inflação já subiu demais, eu preciso repassar esse custo, é nesse momento que a gente vai ter empresas passando aperto na economia e empresas conseguindo, por exemplo, ali, vamos falar assim, vencer na economia, né? Um exemplo muito, muito bom aqui seria para as mulheres, né? As mulheres, elas entenderiam muito bem aqui esse exemplo que eu vou dar. Por exemplo, as empresas de cosmético, tipo Natura, né? Como que elas repassam o preço para o consumidor? Imagina que a mulher ela vai comprar determinado creme da Natura. Ela está acostumada a pagar R$ 30 naquele creme. Mas se ela chegar lá um dia na loja da Natura, aquele creme tiver R$ 45, ela não vai querer pagar R$ 45 naquele produto. Fala assim, poxa, eu comprava esse produto aqui, eu compro ela a todo mês, nos últimos 2 anos, eu pago R$ 30. Hoje foi para 45, não, ela vai procurar outro produto de R$ 30. E o que, que as empresas fazem? As empresas, elas pegam aquele produto, tiram ele do mercado e colocam uma embalagem nova naquele produto,
fala que é uma nova fórmula, fala que o frasco agora é biodegradável, fala que tem Às outro, vezes diminui, né, o às vezes produto. diminui o produto, entendeu? Eles tentam, por exemplo, fazer algum tipo de alteração ali no produto final, aquele que o consumidor pega, para justificar, por exemplo, ali uma alta dos preços. Porque aí, no pior das analogias, a pessoa fala assim, tá, esse produto é R$ 45, mas ele é diferente, vamos ver se ele é bom? Aí ela leva a mesma coisa. Ó, é bom igual aquele Mudou que o eu dono. usava. Essa daqui é uma estratégia que as empresas usam muito para lidar com momentos de inflação, entendeu? Muda um posicionamento, né? Mudam o posicionamento. E aí a gente tem um outro problema. Eu vou falar de dois problemas aqui sobre inflação, porque a inflação ela está pegando no mundo e a gente pode ter uma nova curva, uma nova alta, né, na inflação nos próximos, no fim desse ano para o ano que vem, que é a seguinte: a gente falou sobre a estratégia de mudança do produto. Mas vamos falar, por exemplo, de uma empresa que é as empresas de frigorífico. Por exemplo, às vezes a gente comenta aqui sobre Marfrig, né, igual a gente comentou lá no grupo lá. Marfrig, por exemplo, tem lá o seu peito de frango, ok? E aí a inflação começa a pegar nas costas de Marfrig ali, os custos começam a subir demais. Se Marfrig pegar ali o peito de frango de R$ 20 e subir para R$ 25, o consumidor pode olhar e falar assim, não, eu não quero mais peito de frango, não, cansei desse frango seco aí, eu quero comer agora é coxa sobre coxa, entendeu? E aí ele começa a deixar de lado, por exemplo, o peito de frango. E aí, meu filho, não tem como a Marfrig de uma hora para outra fazer um ajuste na oferta, que é o quê? Vamos falar assim, produzir menos frango, entendeu? Ou menos peito de frango. Já está tudo encomendado. Já está tudo encomendado. Simplesmente ela vai ter ali um baita de uma quantidade de produtos garrado dentro do supermercado, que não sai de jeito nenhum. E aí a Marfrig precisa, para liberar esse estoque aí, vender o produto ou com prejuízo, ou até mesmo pelo preço de antes. E aí qual que é o problema? É que a Marfrig começa a ter prejuízo. Por quê? Porque ela não consegue criar um produto novo. Ela vai chegar e falar o quê? Ah, não, esse daqui, ó, é peito de frango, mas só que isso aqui são frangos diferentes, entendeu? Isso aqui são frangos criados no sul do país, numa região montanhosa. Isso aqui são frangos de penas rosas, do peito dourado, mais suculento. Não, pô, não tem como, É meu filho. o, Frango é é o frango. frango black. Isso aqui é o frango black, entendeu? Não existe isso, tá? Não tem como. Mesma coisa para outros produtos. Então, tipo assim, quando fala de proteína, assim, é bem interessante comentar que as empresas de proteína, infelizmente, quando a gente está passando por um momento complicado na economia, a gente tem essas empresas podendo quebrar. Assim como as empresas de varejo, assim como empresas do setor de Aviação. aviação, empresas do setor também imobiliário. Então, todos esses setores que eu estou falando aqui, ó, para aí, anota o que eu estou te falando aqui, porque o momento que a gente está vivendo, a gente está passando por um grande ciclo inflacionário e também um grande ciclo de alta nos juros, né? Então, tipo assim, os juros, por exemplo, ele complica as empresas porque dificulta ali a questão de pegar empréstimo, né? Pô, a empresa precisa de dinheiro para rodar, né? Aí ela Negociar empréstimo, né? Negociar taxa, negociar taxa, indexador. É até bom indexador. Não, resumir o que o Humberto falou aí, que ele falou empresas que sofrem com ciclo. Para ser mais exato, todas as empresas cíclicas aí, varejo, mercado imobiliário, né? Aviação, tem outra, né, tem essas de proteína também que a gente poderia, proteína. entendeu? Mas, Então, todas as no empresas geral, cíclicas aí sofrem. sofrem muito. Então, ó, se for necessário aí, pega essa aula aí, pausa ela. Agora não dá, né? Mas amanhã aí ela vai estar disponível lá no grupo Premium, lá vocês assistem ela de novo e faz essa anotação aqui sobre questão de inflação, entendeu? O momento que a gente vive, ele é complicado. E por que que eu dei esse parênteses aqui bem grande sobre inflação? Porque é por causa disso, ó, nesse relatório que explica tudo direitinho aqui, é por causa da inflação que o Fed ele vai subir os juros na próxima reunião.
entendeu? E o que que significa isso, Humberto? Isso daí significa, tipo assim, essa alta nos juros aí significa que as empresas vão se complicar aqui para a questão de financiamento aí futuro, né? Então, o mercado de crédito ele começa a ficar mais escasso, o custo, por exemplo, das empresas também começa a subir. Então, a gente tem, por exemplo, empresas de tecnologia que se financiam a uma taxa de juros barata. E o que que é uma taxa de juros barata? É uma taxa de juros que não passe do quanto aquela empresa consegue rentabilizar sobre o dinheiro que ela pega emprestado. Por exemplo, imagina que as empresas elas pegam dinheiro emprestado ali a uns juros, vamos lá, de 3%. Mas aí elas conseguem rentabilizar esse dinheiro, né, através de investimento dentro da empresa e tudo mais, eles conseguem rentabilizar 5%. Então quer dizer que eles estão ganhando 2 aí. Pegaram a 3, rentabilizam 5 e aí eles ganham 2% ali. O problema é que os juros agora dos Estados Unidos, a gente já está no patamar de 4 para 5%. Isso daí significa que muitas empresas estão no zero a zero. E se os juros continuar subindo, isso aí pode ser muito tóxico para muitas empresas da Bolsa Americana, por exemplo, principalmente para as bolsas de tecnologia. As empresas podem simplesmente ali colapsarem. Por quê? Porque elas precisam de dinheiro para se financiar. E aí o investidor, em vez de dar dinheiro para essas empresas, começa a colocar na renda fixa. Por quê? Porque é um dinheiro praticamente sem risco, entendeu? Então, a gente pode ter aí, né, esse ano aí um problema no mercado de crédito que pode ser, né, uma causa aí para a crise, por exemplo, um gatilho para a crise aí, que é bem importante. Então vamos lá. As empresas vão, provavelmente, com esse aumento da taxa de juros, vão se endividar, né? Já tem empresa de tecnologia que já está endividada, Uhum. e, então ela pode agravar essa situação, vindo aí a não conseguir pagar o empréstimo dela, né? E Tem isso um também. empréstimo muito grande, então tem toda uma cadeia ali de financiamento, né? Tem o banco, tem o que é coberto o banco, né? Que é os bancos centrais, Tem um tem monte. o país, Pois é, ó. então Então, tem toda uma cadeia por trás, né? justamente, ó. Então, por isso que, vamos falar assim, o título aqui é Encruzilhada do Federal Reserve. Então, tipo assim, o Fed, para ele controlar a inflação e evitar que muitas empresas morram, ele precisa subir os juros para fazer um controle da política monetária. Mas se ele subir os juros, as empresas também vão morrer, entendeu? Porque elas não vão conseguir crédito. Então, o Fed ele está numa encruzilhada aqui, né? Tipo assim, ele não sabe como é que ele vai matar as empresas ainda. Mas, por enquanto, ele segue subindo os juros para fazer um controle da inflação. E aqui, ó, eu vou até mostrar para vocês aqui como que isso daí vem surtindo efeito, né? E a Olha, gente vê o efeito até no gráfico, né? com certeza, ó. Os preços ali a gente consegue ver esse efeito bem claro. Justamente, ó, por exemplo, aqui, ó, tá vendo esse gráfico aqui, ó? Todo mundo aí de olho na minha tela, hein? Tipo assim, eu falo isso aí porque às vezes o pessoal tá conversando, né? Então presta atenção aqui, olha aqui para a tela aqui, que isso aqui é muito importante, ó. Observa como no último ano aqui, ó, a gente tem aqui a taxa de juros dos Estados Unidos subindo. Tá vendo? Ó? Ela começou a subir, ó, aos meses aqui, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e agora aqui a gente vai ter janeiro também, né? E se a gente for observar aqui, ó, dá uma olhada agora num outro gráfico, que é o gráfico de inflação, né? Olha só como é que o gráfico de inflação começou a cair, ó. Tá vendo? Então, tipo assim, tem efeito. Mas aí você fala assim, pô, Humberto, legal, hein, cara? Então, se o Fed continuar subindo os juros aí, a inflação continua a cair. E até quando aqui que a gente tem uns números muito bons? Ó, é o seguinte, a taxa de juros acima de, vamos falar assim, de 5% é muito tóxico para as empresas. Acima de 5% é muito tóxico. E o Fed, ele vai precisar subir a taxa de juros acima de 5% para ele controlar a inflação. Aí você fala assim, pô, Beto, mas a inflação está caindo, então ela não está sob o controle, não? Olha só,
um nível de controle para a gente falar assim, ah, a taxa de inflação lá nos Estados Unidos ela está baixinha, seria de 2%. E a inflação está em 6%. Então, tipo assim, vamos falar assim, o Fed ele pode subir mais 1% nos juros para tentar baixar, por exemplo, 5 pontos na inflação, entendeu? Então, o Fed, ele está contando com a sorte de um jeito, porque se ele precisar subir a taxa de juros dos Estados Unidos para 6, para 7%, aí você pode ter certeza que a gente vai ter um baita de um pivô de baixa na bolsa e a bolsa vai cair pelo menos uns Aquele 60%. negócio, pode comprar ouro. É por aí mesmo. Pode comprar ouro, gente. Ó, e outro, para lembrar, né? Até que você mostrou essa subida da taxa de juros aí. Se a gente colocar no gráfico aí do S&P, a gente consegue ver exatamente a correlação da taxa de juros com o S&P. Se colocar um do lado do outro, consegue Bacana. ver exato quando ele começou a aumentar a taxa de juros e o preço das ações começou a cair. Boa. Na hora que a gente vai dando um giro pelo mercado aqui, a gente dá uma comparada aí. Mas vamos dar uma olhada aqui no seguinte agora. Então, beleza, Humberto. Já entendemos o que está acontecendo aí, como é que o bicho pegou semana passada. E agora o que a gente tem daqui para frente, né? Então, daqui para frente, a gente tem um desdobramento desses eventos, que é, por exemplo, a questão da taxa de juros, né? Então, já temos destacado aqui, ó, decisão da taxa de juros e relatório aqui, por exemplo, da folha de pagamento, né? Que é bem importante. E fora isso daqui, a gente vai ter também alguns investidores, né? Questão de taxa de inflação e crescimento do PIB das principais economias do mundo aqui, né? Que é bem importante. Então, para essa semana, os dois grandes eventos a gente vai ter na quarta-feira e depois na sexta-feira ali, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida ali, quiser comentar também sobre alguma outra coisa aí, pode me mandar mensagem aqui que a gente dá uma olhada e responde para vocês aí, beleza?